Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje vamos dar uma olhada na prova da UERJ de 2021, que foi um exame único, né? Então, para você que quer fazer o UERJ, vamos lá entender qual é a lógica da banca diante da realidade que aconteceu aí e historicamente. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a banca da UERJ normalmente fazia um exame de qualificação. Nesse exame, você pode tirar A, B, C, D ou E. E tirar A não quer dizer que você vai gabaritar a prova, não. Você vai acertar um determinado percentual de uma prova em que você vai ser testado nos seus conhecimentos gerais, beleza? Então, depois disso, você pode fazer o primeiro exame de qualificação. Se não ficou satisfeito com a sua nota, se você não tirou A, você pode tentar fazer de novo. Faz o segundo exame de qualificação para tentar tirar o A. Se você tirou o A, você leva 20 pontos para o teu vestibular. Se você tirar B, você leva 15 pontos. Se tirar C, você leva 10 pontos e assim por diante, tá? D leva 5 pontos e E, infelizmente, não leva nada, né? Repara aqui o seguinte: você vai ter uma segunda fase você teria uma segunda fase diante do curso que você escolheu. Então, por exemplo, o pessoal que vai fazer engenharia, ou vai fazer, eu estou falando no futuro, quando isso é uma coisa histórica da UERJ, né? Espero que volte a ser assim. O oficial do Corpo de Bombeiros, que era parte integrante da UERJ, está deixando de ser agora, você ia fazer a segunda fase de Física e Matemática. Então, teria 10 questões de Física te esperando, 10 questões de Matemática. Essas questões são dissertativas, né? E mais uma redação. E, assim, eu não trabalho com redação, mas o que ouço dizer é que a redação da UERJ, a banca que acompanha a correção da redação da UERJ, não gosta muito do tal do caveirão, que é você ter uma redação pronta para qualquer coisa. Eles detectam isso e desvalorizam. Então, você teria que trazer ideias originais, o que faz todo sentido para um curso universitário. Legal? Aí, diante da pandemia, o que aconteceu? A UERJ fez um exame único. Deixa eu ver com quantas questões aqui. Só chegar até o final da prova, que aí a gente vê quantas questões teve esse exame único. Aqui, ó. 60 questões. 60 questões. Ah, sim. No final tem a tabela periódica. Na época que havia a prova discursiva, por exemplo, na prova de física, todas as fórmulas necessárias para matar as questões vinham na folha de rosto e não junto da questão. Você tinha que saber, você não tinha que saber fórmula de cor, mas em compensação tinha que saber quando utilizar qual fórmula. Aí você vem de uma banca que tinha isso, tá? Na minha opinião, um vestibular muito bem feito, e tem que se virar em 60 questões. Isso causa um problema que é o seguinte: você vai distribuir aí uma determinada quantidade de questões para cada curso, né? Então, para o curso de matemática, um determinado número de questões, para o curso para a prova de física, melhor dizendo, mais 7 questões e por aí vai. Então, você não bate o número exato para poder fazer essa distribuição, então colocaram mais 4 questões interdisciplinares, tá? Dessas questões interdisciplinares, 2 aqui eu coloquei na resolução de matemática, legal? Como é que foi o interdisciplinar? Pegaram textos aí com valor social, inclusive uma música muito bonita do Milton Nascimento, uma música que eu gosto muito, se eu não me engano se chama Morro Velho, tá? Que conta a história de 2 crianças, uma negra e uma branca. E colocou a primeira questão aí, uma questão de matemática, bem direta, né? Bem papum,
ligando a ideia de você saber o que é porcentagem, né? Lembrando sempre o que eu canso de falar para vocês, a Tiquitita acabou de pular a janela, entrou em casa pulando pela janela, a Aninha vai ficar estressada com a Tiquitita, vai ter que botar a Tiquitita para fora. Conhece a vida selvagem, tem uma labralata. Voltando aqui, quando você pensa em porcentagem de quê? Né? Porcentagem é uma fração, então é uma fração de algo, né? Então, só esse cuidado que você tem que ter. A questão 2 e a questão 3 mais ligada à linguagem. A questão 4, mais uma vez, é uma questão de porcentagem, mas aí com uma interpretação social também. Uma outra particularidade que eu quero chamar a atenção, aí vem as questões de língua portuguesa, né? Deixa eu ir aqui mais adiante. Eu espero que o áudio não esteja sendo estragado lá pela... sim, isso que eu queria falar para vocês. Você vai fazer a prova da UERJ, um cuidado que você tem que ter, ó. Repara aqui, a prova de espanhol vai até a questão 18, tá vendo aqui? Aí a prova de francês também vai até a questão 18. Então você tem que dar uma olhada lá direitinho, que você vai marcar diante do que você tem, ó. Outra música linda, The Boxer, Simon Garfunkel, é muito bonita a música. Tá? Eu levaria uma pequena vantagem se por um acaso eu estivesse fazendo essa prova, porque são duas músicas que eu sei inclusive cantar, né? Não vou poupar vocês disso. Repara, ó, até a questão 18. Legal? Então você vai ter que ver qual prova você está fazendo aí para poder não dar zebra, legal? Chegamos finalmente ao que me interessa, que é a prova de matemática, questão 19. É uma questão básica de aritmética, ó, a questão de fatoração. Ensino fundamental, legal? Questão simples, em que a banca quer que você mostre que seja capaz de fatorar. E mais uma vez, ó, no caso de matemática, você teve 2 questões lá do interdisciplinar. Os vão ter que testar você em tudo em somente 7 questões. Então, um artifício que uma boa banca faz, e a da UERJ é top, é você misturar conceitos diferentes na mesma questão. Legal? Questão 20. Escritório comercial enviou 5 correspondências diferentes, sendo probabilidade. Toda boa prova tem probabilidade. E a gente vai ter 2 questões aí, né? Probabilidade você tem que dominar aí, combinatória, aí, um montão de detalhes para poder fazer. Só que essa aí, a questão 20, é uma questão de pura lógica. Né? Você não vai ter que usar fórmula nenhuma para matar ela. Você vai ter que raciocinar para entender do que ele está falando, que é uma improbabilidade, uma coisa que não acontece. Legal? É uma questão bem de raciocínio lógico também. Questão 21. Trabalhador de uma indústria, de sindicato, diretoria. Mais uma vez, outra questão de combinatória. Né? Poxa, nas provas aí, combinatória e geometria espacial, pode contar que vai cair alguma questão. Legal? Todas as boas provas têm pelo menos uma questão de combinatória e uma questão de geometria espacial. Legal? No caso específico do Enem, tem um tal do TRI. Então, para cada assunto, você tem que ter uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil, no qual você tem as validações das questões. Assim, observa que vai só até a letra D, não cai a letra E de Euler na UERJ. A questão 22 é uma questão que, se ele não colocasse, se a banca não colocasse a fórmula, ela se tornaria uma questão bem interessante, mas eles se deram o trabalho de colocar a fórmula, se transformando numa questão simples de exponencial, né? Você manobrar bem os expoentes para poder chegar ao resultado aí, para poder matar a questão. Legal? Lembrando para vocês que cada uma dessas questões está resolvida aqui no canal também com uma pegada de aulão, né? Também efeito. 23 é uma questão de geometria espacial. Falei para vocês que ela deveria estar aí e está. É uma questão que compara volumes diferentes. O Enem, por exemplo, andou uma época tendo uma confusão do que era a milimetragem de chuva, quando eles queriam fazer, na verdade, questão assim. Né? Lógico, né? Não dá para ficar errando para sempre, e eles corrigiram lá, não acontece mais. Então, se você tem formatos diferentes, como é que você vai ter o cálculo de volume?
Boas escolas têm estruturas lá que você enche algo de água e coloca em outro lugar para ver como é que fica a comparação de volume, né? Para o aluno poder realmente ver e entender esse assunto, né? Agora, de onde eu vim não tinha esse tipo de estrutura, né? Então você tem que ser capaz de imaginar esse tipo de coisa, né? Então calcular volumes aí diferentes. A questão 24, mais uma vez, ele colocou a fórmula aqui, arco duplo de seno, né? Então seno de 2A é 2 seno de A cosseno de A, né? Minha terra tem Palmeiras, onde canta sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Se não colocasse a fórmula, a questão ia ficar mais interessante. Não deixa de ser uma questão interessante também, com um nível de dificuldade mais sério. É interessante o esforço da banca para poder explicar o que é um círculo trigonométrico, né? Você está dando aula para cá. Se, pessoal, o círculo trigonométrico, o centro do círculo é a origem e o raio é igual a 1, aí você na sala de aula começa a fazer a questão. Quando uma banca faz isso, tem que definir tudo bonitinho, né? Então, o texto fica formal aqui. Então, primeira questão aí é você ser capaz de interpretar, você ler isso aí e entender que a banca está falando sobre o círculo trigonométrico, até porque se você vai para um curso universitário, tem que ser capaz de interpretar um texto formal, né? Vamos combinar. E depois você tem que calcular a área disso aí, vai bater aí num arco duplo de seno. Só que a banca já te deu a fórmula que para facilitar a sua vida. Se não, como colocou, você pensa, caramba, eu vou ter que usar isso aqui em algum momento. A banca não pode ter largado essa fórmula aí à toa. O que torna a questão um pouco mais fácil aí, né? A condução da resolução da questão, ela fica um pouco mais óbvia porque eles deram a fórmula. Se eles não tivessem dado a fórmula, a questão seria bem mais interessante, né? Repara que a ideia de uma banca que traz uma prova de um nível de dificuldade, uma questão de um nível de dificuldade um pouquinho mais alto, mas aponta também as direções que um aluno deve ter, né? Um aluno, uma aluna deve ter para poder acompanhar a resolução da questão. E a questão 25, acho que é a última de matemática. É a última de matemática, tá? É mais uma questão de geometria espacial, que envolve um pouquinho de geometria plana. Como eu falei para vocês, há que se esperar que em algum momento, como você só teve 7 questões de matemática, tivesse alguma questão que envolvesse áreas diferentes de conhecimento. E aqui tem a questão do máximo da função quadrática, né? Então você tem que fazer aí. A gente fez uma solução que você não precisa de fórmula, né? Se você quiser ver essa questão lá, tá publicada já no canal bonitinho lá para você ver essa resolução. Aí logo depois biologia, eu não sei praticamente nada disso aí. Bem que essa questão 30 aqui tem muito a ver com física, né? Que é a questão de absorção. Poderia até dar uma olhadinha nela no canal. Tem uma questão, eu fiz uma questão recente do Enem bem parecida com essa, que inclusive tinha uns detalhes de conhecimento que eu não tinha, eu tive que aprender para poder matar a questão. Que é sempre legal, né? Chegamos à prova de física, né? A contextualização dessa daí, de 33, passa por uma coisa meio artística, né? Se tratando propriamente de física, não seria necessário, mas torna a prova mais bonita. Inclusive um detalhe, né? A prova da UERJ toda coloridinha, né? É um prazer de você ver aí a parte gráfica deles, que é bem caprichada, letra grande, espaço para rascunho, né? É uma banca que realmente se preocupa com o aluno que está fazendo a prova. Eu admiro a banca da UERJ por uma série de motivos, né? E vejo as provas muito bem feitas. Aqui é uma questão de energia, né? Transformação de trabalho em energia, né? Você tem que calcular a energia potencial gravitacional e o processo se repete algumas vezes, você calcula aí o trabalho que isso causou, né? Nunca tinha visto trabalho ser T maiúsculo, né? Para mim em particular, causaria confusão com período, mas lógico que o contexto está bem explicado aí, então não tem muito o que errar.
Para mim, trabalho, o professor velho, cheguei a ver livros que usavam a letra tal, né, letra grega tal, e os livros em inglês usam um W maiúsculo de work, né? Questão 34, lei de Hooke, né? Você tem que ver quanto é que a fórmula, quanto é que a mola deforma, né? Com a fórmula F é igual a Kx, bem contextualizadinha, bem bonitinha. Você testa as quatro possibilidades e faz as contas. Questão 35 é uma questão de eletricidade, mas a dificuldade aí passa porque é uma questão de geradores, né? E eu sei que é uma matéria que fica lá para o final do curso de eletricidade, e nas escolas que as pessoas têm dificuldade de encontrar professor, que falta professor, é um assunto que, pelo esse Brasilzão afora, muito aluno não tem a oportunização de entender como é que isso aí funciona, né? Então, se você quiser entender esse assunto aí, é bom dar uma olhada lá na parte de geradores e receptores para poder entender a questão. Uma vez que você saiba disso, é uma questão até bem fácil, né? Questão 36. Criou toda uma contextualização aí para você ver, na verdade, uma questão de cinemática, né? Então, se trata de um movimento uniforme, então ΔS é igual a VT, coloca aí e mata a questão. Questão 37, se trata de uma questão de termologia, no qual você tem que lembrar as formas de transmissão de calor, né? Irradiação, convecção ou condução, entender aí o que está acontecendo, qual forma de calor ela é passada, né? Uma vez que você entendeu isso, a questão fica bem tranquila também. Questão 38 é uma questão top, tá? Tem um certo tom de originalidade, porque ao invés, por exemplo, de dar carga da partícula e da massa, ele dá a relação, a banca dá a relação entre a carga e a massa. Você tem que saber, mais uma vez, tá? Assuntos diferentes para poder matar essa questão. Primeiro, você tem que entender a questão do magnetismo, né? Então, a força magnética vai ser igual à carga, que multiplica o campo, que multiplica a velocidade de propagação aí da partícula. E tem que entender também o conceito de aceleração centrípeta e força centrípeta, né? Uma vez que você sabe as duas coisas, combinar as duas fórmulas para matar a questão, e uma questão de um nível de dificuldade realmente um pouco maior. A questão 39 é uma questão de lente, mais uma vez, né? Eu sei que as escolas que não oportunizam o professor aí para os alunos no curso todo, né? É uma matéria que vai ser jogada mais lá para o final do segundo ano. Normalmente segundo ano que aprende ótica, né? Em algumas escolas, infelizmente, a gente conhece a realidade brasileira, sabe que não passa de espelho plano, né? Então, passou de espelho plano, passou de espelho esférico, chegou em lente. E a lente tem um comportamento, né? Apesar de a lógica da formação de imagem de espelhos esféricos e lentes ser parecida, ela tem alguns detalhes diferentes aí, e você tem que saber isso para poder matar a questão. Tem que saber construir as fórmulas de Gauss. E tem um algebrismozinho aí, né? Mais uma vez que a gente fala, não basta saber um assunto só, você tem que entender como é que funciona a formação de imagem no espelho, no caso específico de uma lente, e depois tem que saber fazer algumas contas também. Se eu não me engano, essa é a última, e está feita a conversa. Bem, pessoal, deixa eu voltar aqui para o meu espaço aqui de despedida, tá? Por acaso do Enem, para a gente fazer a conversa final, que é o seguinte. O CFO do CBMERG saiu da UERJ. Eu lamento, tá? Por uma série de motivos, né? Porque quando você mantém sempre a mesma banca fazendo a prova durante anos, dá uma previsibilidade que facilita o estudo do aluno. Então, a prova do CFO-CBMERG passou a ser feita a partir de agora, segundo a folha dirigida pela Fundação Getúlio Vargas.
Então a gente pegou uma prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é feita também pela Fundação Getúlio Vargas, para chegar à conclusão de que é uma prova com uma lógica bem parecida com essa lógica aí da UERJ, tá? Não tem aquelas contextualizações exageradas que acontecem no Enem, uma prova limpa, bem feitinha, né? Muito parecida, banca de qualidade também. Eu não posso falar muito porque vai ser a primeira prova que eu vou fazer aqui no canal, porque a gente tem o interesse de ajudar as pessoas que querem entrar também no SEMEMERGE, né? Então, uma vez isso, a gente vai ter essas diferenças aí. Então, para você que vai fazer o CFO, já falei aqui, mas a gente repete, vão ser 100 questões e 45% da prova é de exatas, né? 15 questões de química, 15 questões de física, 15 questões de matemática. Se você juntar com 15 questões de língua portuguesa, já é 60% da prova. E as demais matérias espalhadas lá em 100 questões, sem redação, não vai cair redação. Legal? Então, se você quer se preparar para o CFO SEMEMERGE, pode continuar fazendo a prova da UERJ, que você não vai estar fazendo um treinamento errado, não. Estou esperando aí o edital para ver exatamente quais matérias vão ser, para a gente poder comparar com o que você está estudando aí para a UERJ, beleza? No mais, é isso aí. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, pessoal, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.